Gente, eu não estou vendo nada. Rosilene, pode começar. Oi. Vou começar sem a Edileuza na tela, é isso? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se nós estamos já transmitindo. Ao vivo é isso, né, Edileuza? Agora a Edileuza apareceu aqui, está comigo. Bom, então boa tarde a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Mais uma vez a TV Comunitária, o Simpro, com Saber Viver em Casa. Infelizmente, é essa a nossa realidade no momento, que é o reaprender muita coisa e aprender também o que é novo. E uma delas é a gente ter que se acostumar nesse período com tantas coisas acontecendo e coisas ruins, negativas nas nossas vidas, e a gente ainda com a limitação de espaço, né? A nossa liberdade de ir e vir. Mas é uma imposição que é resultado de uma pandemia, e que a gente sabe que tem muitos responsáveis pelo aprofundamento dessa crise, mas, lamentavelmente, é uma situação do mundo inteiro. Mas nós estamos aqui, não tem como a gente fazer um debate, seja ele qual for hoje, sem que seja vinculado a essa pandemia. E eu tenho o prazer enorme de receber hoje, em nome do Simpro, da direção do Simpro, a minha amiga e colega aí de jornada, companheira, a professora Edileuza Fernandes, que a gente já se conhece há algum tempo, né, Edileuza? Tivemos oportunidades, outras, de trabalharmos bem juntas. E em momentos que eu estou me lembrando hoje, Edileuza, o quanto a gente está, de tentar me centralizar aqui um pouco mais. Ficou pior. Aí. O quanto nós estamos precisando de uma dosagem de mais emoção, paixão no educar. Né, no nosso fazer de educar. Quando nós estivemos juntas na Regional de Samambaia, existia um clima que era de paixão, um romantismo, e que a educação é isso, né? A gente não pode perder isso, que era a Escola Candanga. Naquele momento havia uma contaminação na educação pública do DF pelo novo que estava posto, pelo desafio que estava, pelo investimento que estava sendo feito, especialmente na nossa formação na categoria, que é isso que desperta para a gente a certeza do poder fazer mais, fazer diferente e ter uma educação de fato libertadora, de qualidade, né? Então, assim, e de lá para cá a gente tem sofrido muita coisa, vamos só perdendo retrocessos. Aí a gente tem hoje pessoas mais preocupadas em aprovar um projeto de escola sem partido do que pensar num projeto que seja para exatamente ter uma educação em que as pessoas aprendam a lidar com a diferença e respeitar essa diversidade. Então é nesse desafio, nesse cenário que a gente vai bater um papo aqui hoje com a Edileuza. Ela, assim como eu, já se aposentou, mas ela é doutora e está na UNB fazendo um excelente trabalho lá e sempre conosco nos nossos debates, contribuindo com a sua responsabilidade de sempre. Então, a Edileuza, eu falo para ela assim, ela era a careta da equipe, né? Porque toda certinha, toda não sei o quê, toda... Sabe aquela pessoa que a competência dela é contagiante, mas também, assim, é hiper, super exigente, especialmente com ela, né? Então, essa é a Edileuza e é por isso que brilha tanto e contribui tanto para a educação pública, especialmente aqui do Distrito Federal. Então, Edileuza, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Rosilene, não é? Também quero destacar aqui essa parceria que é histórica, não é, entre nós e que tem algo que nos une, que é esse amor e esse compromisso pela educação pública, mas, sobretudo, a esperança de que a gente pode, né, que a gente entende que é por meio da educação que a gente acredita que, que a gente possa criar os espaços de emancipação dos sujeitos e que a gente possa, de fato, defender e viabilizar um projeto de educação que venha alinhado a um projeto de sociedade. Né? Então, essa nossa luta ela é histórica mesmo. Nós nos conhecemos na Regional de Samambaia, implantando um projeto, né, que você recupera aqui a Escola Candanga, que foi um trabalho coletivo, que envolveu muitos profissionais, né, toda a comunidade, com orçamento participativo, com gestão democrática, e que foi um período, inclusive, que é importante a gente recuperar, porque nós temos muitos professores novos na nossa rede, em que foi o período que nós conquistamos muito do que nós temos hoje. Né? Então, foi na Escola Candanga, na década de 90, 95 a 98, que nós conseguimos a conquista da jornada ampliada, a coordenação pedagógica, a figura do coordenador pedagógico, a gestão democrática das escolas, a discussão de projeto pedagógico. Então, foi um momento de muita efervescência, né, Rosilene? Que a gente não parava, a gente andava em todas as escolas, Samambaia não tinha asfaltamento, não tinha esgoto, a gente andava né, quando chovia nas enxurradas, os carros atolavam, a gente se perdia, mas a gente não deixava de ir para as escolas, de entrar dentro de cada escola, nos horários de coordenação, à noite, a gente ia nos finais de semana, discutir orçamento participativo, discutir que cidade a gente queria, que projeto de cidade que a gente queria. Democrática, né, Edileuza? A gestão democrática ela não era só da escola, como é o nosso projeto hoje, que a gente tenta recuperar, 4.751. Era uma gestão do sistema, mas, ao mesmo tempo, uma gestão democrática da cidade, não é? Porque o orçamento participativo era o espaço público, democrático, participativo mesmo, efetivamente, em que a população decidia que escola elas queriam construir, em qual local eles queriam aquela escola, de que forma eles queriam aquela escola. Né? Então, eu vejo que a gente vivenciou isso e que a gente vive agora, como você colocou, um momento, né, um contexto que é mundial e que a gente está sentindo aqui no nosso país. Às vezes a gente pensa, nossa, isso está acontecendo só aqui no Brasil? Não, há um recrudescimento de um projeto conservador que é internacional, e que a gente não deve se iludir porque ele tem conexões múltiplas, não é, com inúmeros interesses de mercado, com interesses de grupos que são interesses ideológicos, né? A gente tem aí a escola sem partido, o homeschooling e a militarização são projetos que são faces, né, de um mesmo projeto. Né, de um projeto de educação que não tem a defesa da dimensão do espaço público, da educação como um bem público, não é? Como uma conquista pública. Então, são questões que a gente, de fato, você traz logo no início da sua fala e que a gente precisa tê-las, não é, sempre muito presentes, porque são elas que estão hoje balizando as políticas públicas e balizando muitas ações dos nossos gestores em todos os níveis, federal, estadual, do Distrito Federal e nos municípios. É isso mesmo. Eu fiquei outro dia impressionada, Edileuza, de ver como que no Canadá, na Austrália, em um encontro que nós tivemos, quando ainda podia se ter encontro presencial, eu tive a oportunidade de um Congresso Mundial de Educação, e os dados da Austrália, recursos públicos, 80% são direcionados para o privado. Entende? Então, assim, há uma inversão total do papel do Estado. Né? E a gente sabe que esse é um movimento mundial, como você colocou, a mercantilização da educação é um projeto mundial,
E o Brasil hoje tem um projeto de governo em curso que abre as portas literalmente para isso, né? A intenção é essa, o Fundeb está aí, nós estamos com toda a dificuldade para que seja aprovado o novo Fundeb. Já deveria ter sido aprovado há 2 anos atrás, pelo menos, para ter a tranquilidade hoje. O risco de não ser aprovado, porque já está no período de aprovar o orçamento para o ano que vem, se não for aprovado antes, não entra no orçamento. Isso significa 150 milhões de reais que nós deixaremos de ter para a educação pública. E isso vai chegar da escola de alguma forma, mas certamente por outras mãos. Então, é uma grande ameaça que nós temos hoje, se nós não tivermos o Fundeb aprovado. Então, daí a importância de que todo mundo participe das campanhas virtuais que estão acontecendo diariamente na tentativa de fazer com que tenhamos o Fundeb aprovado. Então, é aí também um desafio. E aí, Edileuza, para a gente falar da situação nossa hoje, né, da nossa escola, que hoje é uma escola virtual, que é o que a gente tem no momento, e que não é uma escola para todos e todas, que é um grande problema. Mas só um comentário rápido também, a gente falando desses ataques todos e de algumas preocupações que não são cabíveis. Nós estamos com um projeto de lei na Câmara que deram o nome de Infância Sem Pornografia. E é nada mais, nada menos do que proibindo danças nas escolas. E aí eu fiquei pensando, né? Será que esse deputado sabe que a Constituição prevê, portanto, é obrigação do Estado, é um direito e é obrigação do Estado, tanto a comunicação quanto a cultura e a educação tem obrigação de trabalhar a cultura regional, né? E como é que você fala de cultura sem falar de música, de dança, das tradições de cada região, né? Do próprio folclore que a gente tem que trabalhar. Então, assim, é uma coisa insana, né? O olhar que se tem para a escola, do papel da escola, uma distorção total, esse moralismo que não cabe para a educação. Né? Quando falo de infância e pornografia, estão imaginando que a escola produz o quê mesmo? Que ideia que se tem de escola quando alguém propõe um projeto dessa natureza? É muito triste, é lamentável que a gente tenha vivendo uma situação dessa, né? E você percebe só um comentário rápido. Que você percebe, Rosilene, eu acho que nós todos, professores, temos que ter clareza, né, em relação a essas questões, que são tentativas diversas de aprovar, na verdade, um projeto que é maior. Então, quando você vai... A escola sem partido não tem tido um êxito no sentido de sua aprovação em vários estados, né, e aqui no Distrito Federal também. Então, eles vão buscando as brechas, né, eles vão procurando as brechas e trazendo subprojetos dentro desse projeto, e a gente percebe, inclusive, que esse movimento já começou à época da discussão do Plano Distrital de Educação, quando alguns termos foram vetados na redação do texto do Plano Distrital, que foi discutido nas conferências distritais de educação, né? Termos como sexualidade, né, que foram vetados e que, numa incompreensão e numa analogia... Então, assim, a gente tem que ficar atento a isso, porque são os mecanismos que esses grupos conservadores buscam para aprovar um projeto muito maior, né? E que, às vezes, a gente pensa que não tem uma pretensão, né? O que tem, né? Alguns podem pensar, mas o que isso impacta? É só mais um projeto. Mas é um subprojeto dentro de um projeto maior. Eles vão provando subprojetos até chegar a, de fato, consolidar um ideário, que é um ideário conservador de educação, né? É isso, o fundamentalismo está meio que... Mas, Edileuza, olha só, nós temos hoje a grande preocupação, que aí realmente é de todos, tanto pais, alunos e nós, trabalhadores de educação, a sociedade de modo geral, que é o que está... a gente tem que entender como uma ameaça, né? Quando o governador coloca uma autorização no seu decreto para o retorno das aulas, tanto da rede privada quanto pública, para os próximos dias, que quando a gente fala 27 de julho e 3 de agosto, está bem ali. E eu peguei aqui agora, eu recebo uma mensagem do pessoal da Codeplan,
e eles colocam que a nossa taxa aqui teve uma queda, né, de 3,7 foi para 3,1, mas que aí quando você considera o número de dias para isso dobrar, você sai de 19 dias para 22 dias. Mas eles mesmos admitem que não significa queda no número absoluto. Então, ao final, isso não representa mudança, não representa uma queda, muito pelo contrário, o que a gente vê todos os dias, noticiários, é de aumento no número de infectados e também, consequentemente, de mortes. E quando a gente pensa na escola, né, o ambiente escolar, e aí você que já esteve também na gestão da Secretaria de Educação, você sabe que não se trata da incompetência de quem está ali, mas é do tamanho da máquina, o volume, um sistema que é ultrapassado, sim, e é ausência também de recursos, de investimento. A gente tem hoje escolas com grandes dificuldades, é precarização mesmo. Então, os gestores têm que se virar, não tem pedaço suficiente, a escola fica endividada, você sabe exatamente o que é isso. E aí, pensar que daqui a 30 dias nós teremos quase 700 escolas, com todas as providências tomadas, as medidas de segurança, medidas sanitárias, para dar o mínimo de segurança para esse retorno, eu tenho muita dificuldade de enxergar isso. E aí, repito, aqui não estou atribuindo a responsabilidade do ponto de vista da competência dos gestores e gestoras, mas é da máquina pública que, infelizmente, falta decisão política e liberação de recursos para isso. Então, além de tudo, eu tenho essa preocupação da transferência da responsabilidade aos gestores, porque eles anunciam, inclusive, isso, que o PEDAF vai servir para tomar providências necessárias e tal, uma vez que a gente sabe exatamente, quando fala de PEDAF, o que isso significa, né? E, além disso, tem a questão que é do ponto de vista do processo mesmo de aprendizado. Aí eu queria, Edileuza, que a gente conversasse um pouco, muito nessa linha, assim, porque de um lado tem a aflição dos pais com receio de que tem o prejuízo de um ano letivo, e a gente sabe mesmo que é um prejuízo, ninguém nega isso, mas por outro lado, de que ano letivo também nós estamos falando e propondo a esses pais, a esses alunos, porque pensar que você vai trazer o ano para alguns meses, um sistema híbrido, com sistema de rodízio nas escolas, com as pessoas emocionalmente afetadas, com medo de ficar doente, enfim, é um ambiente totalmente desfavorável. Então, como é que a gente trata isso também com os pais, do ponto de vista de que prejuízo também será ter um ano letivo nessas condições? E não estou aqui fazendo defesa de que a gente tenha que cancelar o ano letivo, mas é de que ano letivo estamos falando? Qual a necessidade da pressa de encerrar esse ano letivo, entende? E de ter as condições reais necessárias e trabalhar o ano letivo que possa garantir o mínimo de qualidade para esses meninos e meninas, e não fazer de conta que cumprimos com a tarefa, fechamos o ano letivo e não tiveram prejuízo. Eu não posso dizer que não terão prejuízo, porque concluíram o ano letivo. Isso sem considerar aqueles que estão sem nenhum atendimento, porque nem estão na plataforma, não tem celular, não tem o WhatsApp, e também não foram localizados, não estão indo na escola para pegar material, que a gente, inclusive, tem uma posição contrária de qualquer tipo de atendimento presencial. Então, é pensar também, você já aproveita e fala de tudo, como pensar em recuperar também esses milhares que estão sem nenhum tipo de acesso, sem nenhum tipo de atendimento. Como pensar isso? Porque aí eu entendo também que não será em 2021 que nós vamos recuperar. É preciso ter um projeto de recuperação disso a médio prazo. Isso que eu penso, né? O que a gente tem discutido na direção. Então, ver qual é a sua opinião, que é uma pesquisadora, né, e sabe muito assim das consequências. Eu sei que você é apaixonada pelo pedagógico, que é o seu forte, esteve já na nossa Secretaria de Educação Básica. Então, como é que você imagina isso? A minha preocupação muito grande é nisso, assim, pensar o pós, especialmente nessa recuperação, que os pais precisam entender, que não basta ter um certificado que concluiu o histórico, que concluiu o ano e está tudo bem. Rosilene, eu acho importante, não é, a gente demarcar o lugar de onde eu falo, né? E hoje eu estou na universidade como professora e pesquisadora, mas eu estive 30 anos na rede pública e a maior parte dele é da alfabetização ao ensino médio, com formação de professores,
né? No ensino médio, num centro de ensino médio que não era profissional, era acadêmico. Eu acho que é importante, porque às vezes os colegas ouvem, não nos conhecem e nos ouvem e pensam que nós somos teóricas. Nós estamos aqui teorizando sobre coisas que nós nunca pisamos no pé, no chão, Mundo ilusório. Né? Nós nunca colocamos os nossos pezinhos lá no chão da escola e agora a gente está falando porque está lá na universidade, né? Então, eu acho que é importante, eu acho que esse tempo que eu fiquei, que você ficou na escola, né? Eu lembro, inclusive, você no sindicato dando aula, né? Então, a gente tem a experiência da escola, da sala de aula, né? Do giz, que não era quadro branco, era quadro verde. Então, eu acho que isso é importante para não ficar pensando assim, ela está falando isso porque não é ela, né? Ela está teorizando. E aí você traz algumas questões importantes do papel do gestor hoje, e a gente entende, inclusive, que de fato os gestores das secretarias de educação vivendo um enorme desafio. E a gente, o desafio, ele tem um vínculo, inclusive, com o que nós deixamos de fazer, o que o Estado deixou de fazer, ou tem procurado fazer nos últimos 4, 5 anos, que tem afetado as condições de trabalho dos profissionais da educação. Então, a gente está num cenário de Covid que agravou um quadro, né? É um cenário mundial, mas aqui no Brasil ele agrava um quadro que a gente não pode esquecer, que já não estava bom para nós, ele já não era favorável. Então, a gente já tinha a emenda constitucional 95, que já nos impõe um teto de gastos, isso tem repercutido em redução de salários. Olha o nosso salário aqui no Distrito Federal. Né? Nós estamos há quantos anos, né, sem um reajuste salarial? Eu estou aposentada e o meu salário ainda vai diminuir agora com o aumento da alíquota do imposto de renda sobre o meu vencimento de aposentada, né? De 11% para 14%. A desvalorização dos servidores, porque hoje nós somos responsabilizados por todos os males da humanidade, né? Tudo somos nós, os problemas da humanidade são em função dos servidores. As péssimas condições de trabalho que nós, professores, temos, que o professor da escola, da educação pública tem, eu coloco as universidades também, né? E a desvalorização da carreira. Então, veja, a gente já tinha um cenário que não era favorável. E eu quero chamar a atenção, inclusive, que essas dificuldades que a gente está sentindo neste momento de crise, para implementar uma proposta, uma ação que venha no momento emergencial, atender a uma necessidade específica, porque eu estou entendendo que nós estamos pensando ações para um momento emergencial. Elas não devem permanecer no pós-pandemia. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós perdemos de vista, nós esquecemos de cobrar, inclusive, dos nossos gestores o cumprimento do Plano Nacional de Educação e do Plano Distrital de Educação. Então, nós estamos chegando aí, né, um plano, é o planejamento da educação nacional, é o planejamento da educação do Distrito Federal para 10 anos. E esse plano apresenta metas, estratégias. A gente está chegando no 6º ano de vigência desse plano. Para você ter ideia, o PNE é apenas 4 metas com alguns avanços e 16 completamente estagnadas. Se a gente analisa o do Distrito Federal, também. E aí, só para chamar a atenção, quando a gente coloca a questão do plano, né, porque a gente tem que trabalhar com planejamento, o gestor trabalha com plano. A meta 7 do PDE e do PNE traz a meta da avaliação. Nessa meta, existem estratégias específicas, várias estratégias que apontam a responsabilidade do Estado, dos governos, na aquisição de equipamentos, na disponibilização de internet banda larga nas escolas, nos laboratórios, nas salas de leitura, nos laboratórios de ciências, nos laboratórios tecnológicos. Então, nós temos várias metas que estão lá, várias estratégias que estão na meta 7, que é a meta da qualidade, e que não foram implementadas. E agora a gente está tendo que recorrer
urgentemente algumas ações, não é? Eu diria que até improvisadas, para poder dar respostas à sociedade. Então, e aí eu concordo com você, não é? Não é o fato de que nós não tenhamos que fazer nada, não é isso que a gente está apontando aqui. Mas a gente precisa também entender, e aí eu tenho um dado que eu hoje estava conversando com uma colega que é secretária de educação no município, aqui perto. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo isso, Rosilene, a gente está vendo do ponto lá do Ministério da Educação uma falta total de orientações gerais para os estados, para os municípios, para o Distrito Federal. Nós estamos acéfalos, nós não temos orientações gerais que nos passem seguranças e que, ao mesmo tempo, criem as possibilidades do ponto de vista financeiro e da estrutura tecnológica, física, de investimento na formação dos profissionais, e que se caracterizem como ações mais orgânicas para um país viver essa crise nesse momento, como a gente está vendo que alguns países estão tendo. Então, o que a gente está vendo? As secretarias de educação tendo que tomar decisões isoladas do universo do país. E aí eu acho que é importante a gente destacar isso, que a gente percebe, a gente reconhece o esforço dos nossos colegas que estão hoje lá na secretaria, que estão tendo que tomar algumas decisões que a gente sabe que não são fáceis, não é? Como você mesma colocou. A fazer a gestão desse sistema não é fácil. E aí o que eu quero chamar a atenção é que dados de uma pesquisa que foi feita, de um levantamento que foi feita por uma fundação, apontam que apenas 11% dos municípios do nosso país, nós temos mais de 5 mil, né, estão, neste momento, trabalhando, optaram pela oferta do ensino remoto. Então, eu acho que esse é um dado importante, sabe, Rosilene? Apenas 11% dos municípios fizeram essa opção nesse momento. Tá? E aí eu estou querendo trazer isso para mostrar o seguinte, né? Você coloca assim, como pensar essa relação ano letivo e ano civil? Não é porque essas secretarias municipais fizeram essa opção de não fazer o ensino remoto. Isso significa, inclusive, que não significa que elas não estejam fazendo nada. Né? Na conversa com essa secretária, o que ela me apontou? Olha, nós estamos fazendo formação dos professores, nós estamos mantendo contatos com as famílias e fazendo um detalhado levantamento diagnóstico das condições das famílias para nós prepararmos para o segundo semestre, lá para agosto, o ensino remoto, para que não seja uma ação atropelada e que desconsidere os sujeitos sociais que são os nossos estudantes. Né? Então, veja que eu acho que isso vai, inclusive, na linha daquela proposta que eu tenho feito há algum tempo. Esse é o momento da gente estar se formando. A gente está vivendo um processo de formação e de construção das condições para que a gente não deixe aqueles 120 mil estudantes que o Simpro, a partir daquela pesquisa, né, ampla, identificou. E aí eu acho que é importante a gente trazer esses dados, que às vezes os nossos colegas pensam que todos estão fazendo ensino remoto nesse momento. Apenas 11% dos municípios estão com ensino remoto. Tá? Eles estão nesse momento de preparação. A outra questão que eu vejo que é central nesse debate é a discussão da garantia do direito à educação para todos, que é um princípio constitucional e que quando, no artigo 205, né, e em vários artigos da Constituição, se dá destaque à garantia dos direitos, há um reforço a que essa garantia se dê, a gente só tem como garantir se todos os estudantes estiverem em iguais condições. E nós temos, e pelas conversas, inclusive, que eu tenho tido com os gestores das regionais e das escolas, eles nos passam que a dificuldade que eles estão tendo, porque há necessidade de se pensar e de se implementar diferentes estratégias nesse momento para poder alcançar grupos. Então, qual é o grupo da educação infantil, da alfabetização, do ensino fundamental anos finais, ensino médio. Então, são diferentes grupos, são diferentes sujeitos que têm experiências diferenciadas e que vão exigir
também ações diferenciadas. Então, assim, quando você... e aí eu estou vendo aqui, né, a chamada dessa discussão que a gente está fazendo, eu quero chamar a atenção que, na verdade, no Brasil, nós já não estamos cumprindo com a garantia do direito dos nossos estudantes ao acesso ao conhecimento e à educação. Porque se a gente pegar os dados de defasagem da série do Censo MEC de 2019, os dados de reprovação e de aprovação, de abandono e de defasagem de série, de defasagem nós temos quase 27% dos alunos do ensino fundamental anos finais e com defasagem de idade séria. Isso significa o quê? Que eles entram no sistema, mas eles não têm aprendizagem. Eles estão reprovando por mais de... Então, na verdade, é histórica, né, essa situação de não garantia do direito. E aí, quando a gente pensa que esses 27% dos estudantes que estão com defasagem de idade séria, possivelmente, Rosilene, são os que estão lá entre os 120 mil que não têm acesso à internet, que não têm acesso a computador, que não têm acesso à alimentação, que não têm os pais para acompanhar, não é? Que às vezes tem problemas de saúde, tem alguma deficiência. Então, eles já estão no grupo de excluídos. E um detalhe, né, Deusa? Esse grupo aí são exatamente os mais vulneráveis e que vão passar por um período distante da escola e que a gente corre um sério risco de que não queiram retornar. Que alguém vai ter que ir lá para trazer de volta, porque alguns, dependendo da faixa etária, vão começar a trabalhar, a experimentar outras coisas, ter que ajudar em casa, porque pode ter morrido alguém em casa, o pai e a mãe ficaram desempregados nesse período, e os pequenos também, que de repente muita coisa pode acontecer que vai excluir mais ainda, vai levar embora mais gente ainda das escolas, né, com esse momento que nós estamos vivendo. Com certeza, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa questão e já começar a antecipar quais serão nossas ações para que isso não ocorra, não é? E aí eu quero chamar a atenção, inclusive, que esses 120 mil, né, que foram identificados, e esse percentual do Distrito Federal, que nós temos quase 27% dos alunos com defasagem de idade séria, Rosilene. Tem algumas regionais que chegam a 30% de alunos nos anos finais com defasagem de idade séria. Esses dados estão na página, né, da Suplab do censo, tá? E aí aí às vezes a gente pensa, não, mas eles estão na escola e a gente, o Bourdieu fala, são os excluídos do interior. Por que os excluídos do interior? Porque eles não desistem. Eles continuam lá dentro da escola, mas eles estão excluídos, porque eles não estão tendo acesso. De certa forma, ignorados, né, pelo sistema. Eles resistem, mas eles estão excluídos. E aí eu quero chamar a atenção para uma questão que eu tenho dito sempre, desde quando eu estava atuando na secretaria e na gestão, que é muito contraditório, é incoerente nós dizermos que nós vivemos uma democracia e que nós vivemos uma gestão democrática nas escolas, quando nós temos estudantes que não aprendem, estudantes que não têm acesso ao conhecimento. Não é? Então, uma escola democrática é uma escola em que todos aprendem e que a gente tem que viabilizar isso. E não é só responsabilidade do professor, não é só responsabilidade do gestor, e nem só das famílias, e nem só dos estudantes. É um pacto, tem que ser um pacto social. A sociedade do DF tem que se responsabilizar, assumindo aquele sentido de cidade educadora. Nós somos responsáveis e por não deixar nenhum estudante a menos para trás desse processo. E aí, quando você coloca como recuperar isso, eu quero, inclusive, chamar a atenção, né, para a chamada que está passando aqui no vermelho, no programa, quando coloca assim, como se adaptar aos novos modelos educacionais. E aí eu quero problematizar essa questão, né? E aí você vê que a chamada é uma pergunta, né? O simples já está problematizando como nós vamos nos adaptar aos novos modelos educacionais. Eu quero, primeiro, né, de todos que estão aí, né, os telespectadores, né, as pessoas que estão nos assistindo, a pensar o que é um modelo. Né? A primeira questão que a gente tem que pensar, um modelo. Né? Quando a gente fala aquela pessoa é um modelo. Quando a gente fala de modelo, a gente está dizendo de alguma coisa que é padrão, de alguma coisa em que eu tenho que me encaixar,
que se eu não me enquadrar, se eu não me encaixar naquele modelo, eu estarei destoando, né? Eu serei diferente. Então, a gente precisa pensar o que é um modelo. E a outra questão é, né, será que nós temos que nos adaptar a este modelo? Ou nós podemos, como protagonistas do processo educativo, do trabalho pedagógico dentro da escola, né, na gestão democrática, que tem lá instituído na 4.751 vários colegiados dessa gestão, nós não temos a possibilidade de, ao invés de nós nos adaptarmos ao modelo, de nós pensarmos a criação do nosso modo de fazer a educação na escola, na rede, né? Então, eu quero chamar a atenção para essa discussão. O que é o modelo? Se eu tenho que me adequar ao modelo, ou se eu posso, se eu tenho essa possibilidade. Nós temos, porque a LDB ela dá autonomia às escolas para pensarem o seu projeto pedagógico, e a nossa lei de gestão também dá essa autonomia. E aí, nesse sentido, eu quero, né, de questionar o modelo, eu não estou dizendo que não tem que fazer nada, não é isso, quero deixar claro. Eu estou dizendo que nós, primeiro, temos que ter muita consciência de que, por mais que nós, e eu tenho clareza disso, eu tenho visto os nossos colegas dizendo que estão exaustos, porque eles estão trabalhando muito, eu também estou trabalhando. Ontem eu trabalhei 14 horas, eu parei meia hora para almoçar, no trabalho remoto. Né? Tem sido a nossa realidade dia a dia. A gente tem que ter também humildade, a gente tem que ter o reconhecimento do seguinte: o cumprimento do ano letivo, nessas circunstâncias em que nós estamos, não significa que nós estaremos cumprindo as finalidades previstas na Constituição de formação integral do ser, de formação da cidadania e de preparação para o trabalho. É impossível a gente cumprir aquela finalidade nesse modo precário em que nós estamos, em que as redes de ensino estão tendo que mobilizar esforços para atender a uma urgência. Então, eu acho que o primeiro passo, Rosilene, é a gente reconhecer os limites dessas ações que nós estamos empreendendo neste momento. Essas ações têm limites, e nós precisamos reconhecer esses limites para que a gente possa falar, peraí, a gente está fazendo isso neste momento, mas nós precisamos, ao invés de nós nos enquadrarmos ao modelo, né? Nós vamos precisar pensar da excepcionalidade, isso é temporário, e nós temos que reconhecer que, primeiro, os que ficaram, os 120 mil, não vão ter acesso, ou que terão um acesso precário, eles vão ficar com déficit de aprendizagem. Eles ficarão certamente. Porque se nós, no presencial, estamos com 27% no DF de alunos nos anos finais, com defasagem da série, imaginem, eu estou chamando de uma educação distanciada à distância. Nós estamos vivendo uma educação distanciada à distância. Então, a gente tem que, primeiro, reconhecer os limites desse trabalho. Ele tem limites, né? E eu tenho clareza que os gestores também reconhecem esses limites. A partir desse reconhecimento, eu até já falei da possibilidade que nós temos de separar o que é ano civil. O ano civil começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Esse ano civil é para todos. Agora, o ano letivo, ele é uma construção social, ele é uma construção dos sujeitos e ele pode ter diferentes formas de ser organizado. A própria LDB dá essa possibilidade de organização escolar, né, de diferentes formas, e quando a gente pensa, por exemplo, a possibilidade apontada pela LDB de que os sistemas organizem a educação básica por ciclo, ou semestral, ou anual, ou de forma de progressão continuada, ele está apontando, inclusive, que essa relação de tempo educativo, ela pode ser trabalhada numa outra perspectiva, que não apenas a dimensão quantitativa, de hora-relógio. Ela pode ser trabalhada numa dimensão mais qualitativa, e é nesse sentido que eu tenho apontado
que a gente, mesmo que a rede pública do ensino de ensino do Distrito Federal tenha feito a opção por finalizar o ano letivo em dezembro, janeiro, A proposta a proposta é dezembro, é né? janeiro, 29 de janeiro, não, janeiro, 29 de janeiro, me parece. Então, se a gente pensar a relação ano civil, ela já foi perdida nessa relação ano civil e ano letivo, porque nós não teremos o mesmo tempo cronológico. Término. O término já está definido com um tempo menor. Ao mesmo tempo, nós temos no Distrito Federal uma situação que é muito favorável a gente dar uma progressão continuada para esse ano letivo, que tem sido, inclusive, Rosilene, uma proposta defendida pelo CONSED. O CONSED é o Conselho dos Secretários de Educação dos Estados. Né? Esse conselho tem feito uma defesa de que não se termine, né, não seja finalizado o ano letivo em dezembro ou janeiro, mas que a gente possa pensar uma outra reorganização, ampliando esse tempo, inclusive dando uma progressão continuada, integrando 2020 com 2021 e, quem sabe, até 2022. Porque a gente tem que pensar na aprendizagem como um processo contínuo, como um processo progressivo. Não tem fim, né? Não tem fim. Não tem fim. Porque o processo não tem fim. Tem que definir o fim. E numa situação dessa, porque tem uma coisa assim, parece que a gente tem quando a gente fala do padronizar, né? Então, como a gente tem historicamente um modelo padrão no Brasil inteiro, termina em dezembro, todo mundo vai para o Natal já tendo concluído o ano letivo. Então, isso fica na mente das pessoas como se fosse obrigatório ser assim. E quando a gente fala que, eu tenho dito muito isso, a excepcionalidade ela tem que valer para tudo. Tanto para nós exigimos do governo que essa excepcionalidade seja respeitada dentro do seu período, né, que não pode ser uma política que venha para ficar permanente. Então, a plataforma, por exemplo, as aulas remotas, nesse modelo aí, ela tem que ser excepcionalmente nesse período. E aí, mas também, Edileuza, tem uma preocupação que é a gente ter o cuidado para não transformarmos também a tecnologia digital numa grande vilã, né? Muito pelo contrário, como você falou, está lá no PNE, está no PDE, está na nossa pauta de reivindicações. Nós queremos a tecnologia como ferramenta de trabalho e precisamos, as nossas escolas, os nossos alunos, eles estão inseridos porque tem uma questão geracional. Nós temos mais dificuldade. Os alunos, até mesmo esses mais de 100 mil, que não estão tendo acesso, mas se você hoje levar um computador e internet para essa meninada, tenho certeza que no mesmo dia eles estarão acessando a plataforma. Diferente do professor, que a maioria teve que passar por uma formação de uma forma assodada, com dificuldade, gente adoecida, porque sentiu uma pressão enorme, o medo de não conseguir, porque é o novo, a gente resiste a esse novo, não nos preparamos para isso, a nossa formação não nos preparou para isso, curso de pedagogia não te prepara para trabalhar com a tecnologia dentro da sala de aula. Então, um monte de coisa acontecendo. Mas essa excepcionalidade, ela tem que ser também entendida por mim, profissional, de que eu tenho que exigir que o governo trate como excepcionalidade e eu preciso compreender também isso como excepcionalidade. Então, quando a gente fala desse novo modelo, né, primeiro que não existe um modelo definido. Está tudo muito no improviso, muito na intenção de atender. Vamos aqui, acho que a gente tem que ter clareza e também, assim, muita lealdade mesmo com as pessoas, responsabilidade em dizer do que está de fato sendo oferecido. E aí tem professores, a categoria, né, e os trabalhadores todos, de modo geral, estão empenhados em fazer o máximo e dar o máximo de si, mas dentro das limitações que essa excepcionalidade nos impõe, daquilo que está tendo que ser feito. Por isso que eu falo, assim, com mais me dirigindo aos pais e alunos, né? Vamos ter cuidado com essa sensação de dever cumprido, de não ter prejuízo, porque o ano será cumprido. Sabemos que, com as suas fragilidades
e deixando aí, certamente, muita coisa para trás. Por isso que o ano seguinte, seja ele quando for, tem que ser sempre olhando para trás, do que não foi oferecido agora, a quem não foi oferecido, e como é que nós vamos tratar esse público, especialmente quem está ficando fora. Né? Porque aí é o nada. Eu não posso trazer esses 100 e tantos mil alunos que estão fora para dentro de uma sala de aula, junto com outros que tiveram mais oportunidades, e achar que eu vou trabalhar da mesma forma. Então, por isso que essa excepcionalidade ela vai deixar sequelas. E que a escola, nós teremos que olhar para isso. Agora, o grande desafio, assim, outro dia, não sei se você viu, mas a minha conversa com o professor Miguel Arroio, ele falava disso, né? Ele falou, olha, não se aplica, não tem como dar certo. E não tem como dar certo exatamente porque você não pode padronizar. Então, você não pode ter um modelo único, porque senão você se distancia da realidade daquela comunidade escolar, que aquilo não vai ter troca. Então, vai ser um modelo que não vai chegar lá, não vai ser recepcionado, né? Então, essa coisa da nossa preocupação com a plataforma, na venda de pacotes, é porque isso é uma tentativa de padronizar. Então, quando a gente fala da excepcionalidade, que o grande desafio que nós temos é de que isso não tentem, né, trazer isso para uma política permanente, porque aí realmente não tem acordo, a prova de que isso não se aplica para a educação básica está mais do que posta por vários motivos, e principalmente no nosso caso, aí eu estou falando do outro lado, né, olhando para o outro lado, que é o quanto é excludente. Então, quando você tem que um modelo que ele já, da sua origem, já exclui, então ele realmente não atende. Já não atenderia ainda que todas as nossas crianças tivessem em casa banda larga, computador, tablet, seja lá o que fosse, já não atenderia. A gente sabe perfeitamente disso. Não é aplicável. Mas o simples fato de ser tão excludente é inaceitável. Então, e aí a gente tem também, Edileuza, uma coisa que não tem como fugir da discussão, que é do ponto de vista corporativista mesmo, da intenção de tornar a educação pública cada vez mais barata, né, porque eles acham que é um custo muito alto. Então, as plataformas podem ser uma forma de baratear isso, baixar custo, na visão deles. Pode ser uma forma de não ter substitutos para as licenças de tratamento de saúde, por exemplo, que tem plataforma, você coloca os meninos para acessar enquanto eu estou cuidando da minha saúde. Né? E com isso não vai ter contratação temporária. A gente pode estar em greve e para o governo ser muito fácil acessar a plataforma enquanto os professores estão em greve e os alunos estão recebendo conteúdo com esse modelo. Então, isso também é uma realidade que a gente precisa tratar. Né? É um risco, sim, é uma ameaça, sim, mas especialmente com a política que nós temos hoje, que é de enxugar a máquina, redução do papel do Estado, congelamento de salário e também congelamento de novos concursos, isso significa precarização. Hoje nós já temos 1/3 de professores temporários na nossa rede, isso é um absurdo, eu nunca imaginei assistir uma realidade dessa. Então isso tudo é um movimento que leva para o mesmo lugar, que é a tentativa da privatização, vai precarizando e vai privatizando. Daqui a pouco a gente vai ter dentro das nossas escolas muito mais prestadores de serviço, e aí não estou aqui falando da qualidade do serviço prestado pelos profissionais, mas das condições disso, né? E o que é uma rede pública de ensino e a diferença que isso faz, e a intromissão que estão fazendo dentro da educação pública, e essa pandemia pode sim, de forma oportunista, ser utilizada por governos e governos para implementar políticas que não atendem a nossa gente. Né? Esse é um modelo de política que é excludente, que é esse modelo fundamentalista, conservador, do pacote pronto, aí sim a gente vai ter sérios problemas. Então, tratar a pandemia com a sua excepcionalidade, mas com esse olhar também que é do cuidado e saber que estamos aí diante de um quadro de muitas ameaças, tanto nós profissionais quanto os nossos alunos e alunas, do que será oferecido a eles aí. Eu quero aproveitar antes de voltar para você para agradecer aqui a Mônica e a Vivi, que estão aí, nossas intérpretes que estão conosco. Estão sempre aqui ajudando aí para que a gente tenha realmente um debate que a gente possa incluir, né, que todos possam participar. Então, Edileuza, a gente está terminando o nosso tempo. Vou voltar para você fazer e já fazer também, já dar o seu tchau quando você concluir essa última parte.
É isso, eu tinha até anotado aqui para comentar com você, o quanto está evidente a ausência de política nacional, né? E é isso, estados e municípios estão soltos, mas eu, assim, numa boa, vou te falar, ainda bem, porque o que tem passado pelo MEC, acho que é melhor não ter comando, sabe? Deixa que cada estado e município se organize, o Distrito Federal, que talvez seja melhor do que ter o comando pelo menos dos ministros que até agora nós tivemos aí à frente do MEC. Então, acho que nesse caso talvez tenha sido até melhor assim, né? Porque o pouco que foi feito foi um desastre, foi horrível para a educação. Então, o que a gente precisa mesmo é provocarmos mudanças e termos uma educação libertadora, inclusive nesse aspecto, porque eu tenho também dito em todos os lugares, nos acusam de sermos doutrinadores. Eu acho que é o contrário. A escola pública deixou de cumprir com esse papel da formação para a cidadania, sabe? E do reconhecimento do nosso papel, da dignidade, da obrigação do Estado. Acho que nós deixamos um pouco a desejar nisso, porque o resultado do processo eleitoral, com tantos jovens votando em Bolsonaro, realmente não é um bom resultado do ponto de vista do nosso papel de educadores, né? Não de doutrinadores, mas de educadores e educadoras. Então, vamos lá, Edilson, agora com você. Então, assim, essa questão, né, ainda bem pela circunstância que a gente está vivendo, mas isso é muito grave, porque o debate que nós temos feito aí histórico é da constituição de um sistema nacional de educação, em que todos os estados, os municípios tenham, né, recursos, financiamento, desigualdade, né? Que reduza o distanciamento e a desigualdade entre os sistemas, entre as redes, não é? Nós ainda estamos aqui, a gente pode dizer, numa situação privilegiada em relação a muitas redes de ensino. Rosilene, você trouxe aí algumas questões que são muito importantes. Primeiro, dizer, a gente não tem que trabalhar na perspectiva da tecnofobia, né? A gente está tendo que aprender, né? A tecnologia, ela é um recurso, né? Um meio de apoio ao trabalho do professor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, né, isso demandaria muito mais tempo para discutir, desde a década de 90, dos anos 2000, que há um movimento de grupos econômicos, de empresários que comercializam, né, serviços de treinamento de professor, materiais, apostilas, softwares, equipamentos, mídias educativas, e que desde a década de 90 eles têm procurado entrar no mercado da educação básica. E se a gente pensar na educação básica pública, nós temos 80% dos estudantes da educação básica no Brasil estão nas redes públicas. Então, vejam que isso representa um mercado muito sedutor para esses conglomerados econômicos, para esses grandes grupos que vendem essas tecnologias. Então, assim, a gente também tem que ficar muito atenta a quais são os interesses, porque a análise que a gente faz é de que eles estão, por mais que a gente tenha resistido aqui, esses pacotes entrem, que essas empresas adentrem a educação pública, pela nossa defesa intransigente do sentido público da educação pública, a verdade é que eles já estão entrando neste momento, né? Este está sendo um momento Sim. de oportunidade para esses grupos. E a gente tem visto aí na rede privada o número de demissão de profissionais, de professores. Só eu estava ouvindo o Rodrigo do Sindicato das Escolas Particulares mostrando que o número de 300 professores foram demitidos nos últimos meses e que agora, nesse período de julho, isso tende a aumentar. E a gente tem visto, inclusive, um movimento de outras redes em outros estados em que está sendo, sim, feita uma substituição de professores por aulas compradas, remotas, videoaulas, palestras, por meio de plataformas. Então, assim, tem o seu lugar, mas a gente tem que tomar cuidado. E outra questão, a nossa lei não admite educação à distância para a educação básica. Educação infantil, ensino fundamental. O ensino médio, foi aberto agora essa possibilidade com a reforma do ensino médio, né, de um percentual de até 30% à distância, que é
a gente tem que ficar muito atento, porque essa possibilidade se dá, inclusive, em cursos aligeirados, feitos por instituições que muitas vezes não são de qualidade aos nossos jovens. Então, são questões que nós não podemos ficar à margem da discussão. E aí, para fechar minha fala, não é, porque a gente já está finalizando, eu gostaria de conclamar os meus colegas, professores que eu sei que estão comprometidos que são comprometidos com a educação, né, desses grupos sociais, que é a maioria, né, que são os grupos que hoje estão nas nossas escolas públicas, e que a gente tenha clareza, né, tenha consciência de que nós estamos fazendo o que o que é possível neste momento, mas nós precisamos reconhecer que os nossos estudantes infelizmente, eles terão um prejuízo pedagógico do ponto de vista das suas aprendizagens. E a aprendizagem é um princípio inegociável para nós. Sem aprendizagem, a gente não vai conseguir oferecer as ferramentas teóricas do ponto de vista da construção do conhecimento, aquele estudante das cidades mais longínquas, não é, do distrito do centro de Brasília, né, da Samambaia, da Ceilândia, do Paranoá, de Braslândia, né, do Sol Nascente, que a gente entende que historicamente tem ficado excluído nesse processo educativo. Então, a gente precisa ter muita tranquilidade no pós-pandemia, primeiro, para pensar a avaliação diagnóstica o tempo todo, né, iniciando, continuando, finalizando o processo. A avaliação diagnóstica vai ter que nos acompanhar para a gente poder fazer um trabalho de intervenção com esses estudantes que ficarão, sim, pelo caminho. E aí eu quero, inclusive, sugerir que a gente comece a discutir a possibilidade de identificar quem são esses que ficarão pelo caminho e retomar o projeto de educação com jornada, de educação integral, com jornada ampliada, que nós sabemos que nos últimos anos, depois da mudança no governo federal, não é? Nós tivemos aí os programas de educação integral, eles foram sucateados, né? Eles deixaram de mais educação, outros programas. Uma redução nós temos hoje um número muito reduzido de escolas. Então, uma das alternativas é a gente identificar que essas crianças ficarão prejudicados, os mais prejudicados, e atendê-los por meio desses programas de educação integral, com jornada ampliada de oferta de atividade, né, que possam, não no sentido de fazer compensação, e não de correção de denúncia, mas de viabilizar a sociedade tenha garantido seus direitos. E o planejamento dentro da escola, né, Rosilene? Isso é muito importante. O trabalho mais integrado, um plano curricular mais integrado, mais dialogado, identificar, fazer uma seleção e organização dos conteúdos que, de fato, são indispensáveis e que a gente precisa potencializar os nossos esforços em função deles. Então, assim, são algumas questões que a gente precisa continuar discutindo, e eu me coloco à disposição para a gente estar, né, nesse debate, tá bom? Estou na universidade, mas sem me afastar da rede de educação básica do DF. É isso, Edileuza, muito obrigada. É isso mesmo. Nós temos muito que debater, e assim, acho que mais do que nunca vai se fazer necessário mesmo que a gente olhe muito para a realidade de cada comunidade escolar, né? Em que condições nós estaremos, e aí sim, que modelo para aquela comunidade, que proposta, né? Para aquela comunidade, para que a gente possa ter o mínimo de prejuízo possível e não naturalizarmos a realidade, porque esse é o grande problema também, que de repente a gente começa a naturalizar tudo que aconteceu, e aquela velha frase, é assim mesmo, eu não posso fazer nada, não é assumir para nós essa responsabilidade sozinhos, muito pelo contrário, mas é envolver todo mundo, e lembrando sempre, a gente tem a sociedade a partir da educação que nós temos. Então, que sociedade eu quero, que educação eu quero, que escola eu quero e que vou fazer. Então, acho que isso é que a gente precisa ter em mente. Mas lembrando também que nós ouvimos muitas críticas quando veio a proposta das aulas remotas, que o professor
falando que não tinha computador, que não tinha o celular, que tinha banda larga, e é uma realidade. A gente não pode achar que todo mundo tem, e também não temos a obrigação, a obrigatoriedade de ter esses recursos para prestar o serviço. Mas aí tem uma situação que é, que motivação eu, professora ou professor, tem nesse momento para o investimento, para a sua própria formação, para adquirir essas ferramentas, onde você tem 6 anos sem reajuste, e você tem agora uma lei que congela salários por mais 1 ano e meio, no mínimo, né? Porque é isso que essa política está posta. E agora ainda o aumento das alíquotas para a nossa Previdência, que vai ter redução de salário. Não é só ficar congelado, é reduzir nosso salário. No nosso caso de aposentados, isso é uma coisa assustadora, que vai aí sair de 100 e pouquinho para chegar a R$ 800. É essa média que a gente vai ter. Então, é muito grave esse quadro. Então, daí para a gente pensar nesse contexto todo também, para que a gente não coloque para nós uma responsabilidade maior do que é a nossa e a nossa condição de carregá-la. Somos uma categoria de muito compromisso, sabemos o nosso papel, mas também sem a gente se esquecer de qual é o papel do Estado e também o papel da sociedade de modo geral com a educação pública. Essa coisa de que essa pandemia está fazendo com que haja um reconhecimento do papel do professor, da professora, esperamos que sim, né? Mas que não seja o entendimento de que a escola é o lugar para eu deixar meus filhos, para eu ter mais sossego, né? Que seja o contrário, que não seja esse o entendimento, que seja realmente da nossa capacidade do ensinar, do formar, do processo de aprendizagem, não do local para deixar os filhos. Eu ouvi de uma pessoa numa entrevista que os pais não estavam preparados para que a escola invadisse as casas deles. Então, assim, uma invasão é uma coisa meio que hilária de ouvir, né? Mas acho que causou um choque mesmo, muita gente vai repensar o papel da escola, o papel dos professores e professoras, mas é isso, que seja nesse sentido, né? Da importância aí, não é que não somos insubstituíveis, mas aí temos que debater depois, Edileuza, num outro momento, também o projeto do homeschool, da escola em casa. Então, assim, o que é escola? Precisa discutir primeiro isso, o que é escola e o que é eu aprender conteúdos. Um grande debate que a gente vai fazer em outro momento, porque tem um projeto aí também tramitando aqui na Câmara Distrital. Então, Edileuza, mais uma vez, muitíssimo obrigada por estar aqui. O tempo voa, já tem 1 hora que nós estamos aqui nessa conversa. E o bom da educação é isso, né? A gente tem muito o que falar, e a gente gosta de falar, gosta de propor, problematizar, mas são os desafios que estão postos e nós continuaremos nessa luta. Um abraço, um beijo para todo mundo, muita saúde para todos. E daqui a pouquinho, às 19 horas, nós teremos aqui também um debate com os 8 deputados, e 7 deputados e a deputada Arlete Sampaio, que votaram contra o PLC 46, que é o que realmente definiu aí pelo aumento da alíquota. Então, nós estaremos aqui no bate-papo com eles daqui a pouco. Não deixe de nos acompanhar. Vai ser só um intervalozinho aí de 1 hora, tá bom? Então, um beijo, obrigada TV Comunitária, obrigada a todos e todas que estão nos acompanhando. Paulo Miranda, obrigada. Obrigada, Edileuza, mais uma vez. Obrigada, gente. Foi ótimo.